Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Como vocês viram, né, no enunciado, na thumbnail, hoje é o vídeo que eu cumpro a minha promessa de mostrar para vocês a minha coleção, né, alguns livros que eu tenho do Harlan Coben. I try to write the book that you have to keep reading. I want you to take 6 years, for example, and I want you to take it to bed at like 10 o'clock and say, oh, I'll read for 15 or 20 minutes. And the next thing you know, it's 5 hours later, and you're still gripped to the page, and you can't put the book down, and you stayed up all night to read it. That's the kind of book I want to write. Cara, eu nunca vou conseguir falar o nome desse cara diferente, porque eu peguei a mania de falar ele dessa forma, né? Eu não consigo dizer Harlan Coben. Eu vou falar Harlan Coben, né? Eu tenho que fazer uma bobagem, né? O cara não pode ser normal, né? Tem que fazer essas coisas. Mas enfim, o Harlan é um cara que foi uma grata surpresa pra mim, porque ele apareceu casualmente. Eu peguei um livro pra ler, né? Eu comprei porque ele tava barato na Amazon. E o primeiro livro que eu li dele, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já vou começar arregaçando. Cadê ele? Porcaria. Esse aqui, ó. Foi o primeiro livro que eu li do Harlan, A Grande Ilusão. Que ele conta a história da nossa amiga Maya Stern, que é uma ex-piloto de operações especiais que voltou da guerra. E ela se mete numa grande confusão, sabe? Porque ela vê o marido morreu e tal, e aí ela vê um vídeo do marido vivo, aquela coisa toda e tal, e ela, sabe, enlouquece a mulher. E, cara, a história desse livro aqui é sensacional, tá? Porque o Harlan tem dessas, tá? O plot dos livros do Harlan são o seguinte, ó, ele cria a linha narrativa e ele vai traçando os paralelos de história. Então ele faz, deixa eu botar o livro aqui do lado para ficar mais fácil, né? Porque eu gosto de falar com as mãos, né? Vocês já viram, vocês sabem disso. Então a gente tem uma linha que segue. Essa linha da história principal são os personagens que tu vai ver te conduzindo aquela história. E aí ele vai fazendo isso aqui, ó, sabe? É aquela linha. E esses caras vão intercortando na história, eles vão fazendo isso, ó. E isso é uma cortina de fumaça que ele cria. Então ele te coloca diversos personagens naquele papel ali, e dentro dessa situação que ele cria, ele vai chegar no final com um final que vai te, né? Aí é o plot twist. De todos os livros que eu li do Harlan, que eu tenho aqui comigo, apenas um dele não tem isso. Que eu achei que, inclusive, é um dos livros que eu mais gostei. Porque eu me relacionei com os personagens, tá? Eu me relacionei com os personagens, e esse livro aqui vai ter série na Netflix também. Porque o Harlan vendeu 14 ou 15 direitos de livros para fazer séries, tá? Então ele já tem algumas que eu já falei, o Inocente, Não Fale com o Estranho, Safe, aí agora saiu Desaparecido para Sempre, vai sair agora o Stay Close, né, que é o Fique Comigo, se eu não me engano, que saiu agora no final de 2021, então, sabe, tem uma série de livros e filmes que estão sendo produzidos, tem um outro que é Silêncio na Floresta, se eu não me engano. Então eles estão criando o Harlanverse, vamos dizer assim, né? Eles estão criando esse Harlanverse dentro de um todo maior, e aí eles estão, né, fazendo as histórias. O único que ele ainda não fez, que ainda não pintou nenhuma adaptação, foi das histórias do Myron Boliter, que é o personagem principal do Harlan. E aí as histórias que são fora a parte, que são histórias com personagens separados, é que ele vendeu os direitos. Muito bem. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei e separei os livros que eu tenho do Harlan para mostrar para vocês quais seriam os livros que são histórias fechadas, que tem começo, meio e fim num volume só, e depois as histórias do Myron Boliter, que aí eu vou mostrar para vocês os livros e tal, quantas páginas tem, enfim, aquela coisa toda, certo? As resenhas de alguns deles já estão no canal, outros que eu já li no ano passado, eu ainda não fiz a resenha, tá? Mas eu vou fazer e eu vou ir soltando durante o ano, eu vou ir soltando essas resenhas para depois que vocês lerem esses livros, vocês poderem compartilhar aqui comigo as minhas percepções de leitura, certo? Nenhuma aqui vai ter spoiler, tá? Nenhuma. Nunca vou dar spoiler, vocês sabem disso. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, ó. 2, 4, 5. Desses 5 livros aqui, todos esses 5 que eu vou mostrar para vocês de novo, são livros que eles têm começo, meio e fim, certo? Então vamos lá. O segundo que eu recomendo a leitura é o 6 Anos Depois. 6 years from the beginning, the first line of 6 years is, I sat in the back pew and watched the only woman I would ever love marry another man. So Jake is a college professor, he's sitting in the back and he's watching the love of his life marry another man who's brokenhearted. And after the ceremony, she says to him, look, I made up my decision, I'm marrying him.
Don't bother me, don't call us, please stay away. The very last line of chapter 1 says, I kept my promise for 6 years. Aí, ó. Tá aqui ele, ó. Ele conta a história do nosso amigo Jake Fisher e da Natalie Avery. Eu tô lendo os nomes porque, né? Não dá pra lembrar de tudo, tá? Se conheceram, um amor de verão, aquela coisa toda e tal. E do nada, a Natalie some, sabe? Ela faz... ela casa e ela exige que o Jake não a procure mais. Obriga ele a manter aquela promessa de não ir atrás dela. E ele consegue cumprir essa promessa por 6 anos. E aí depois, então, começa a nossa jornada com o nosso amigo Jake para descobrir o que está acontecendo, o que realmente aconteceu, por que daquilo tudo, o que é a história. E esse aqui eu gostei muito, mas ele tem um roteiro um pouco mais confuso. Ele é muito bom mesmo, sabe? Mas a virada é um pouco mais, sabe quando tu tem que, sabe quando tu vai, como é que eu vou dizer, apertar um parafuso, tu tem que dar aquela forçadinha. Então, é isso que tem que fazer. Chega num determinado momento que eu acho que eu esperava uma coisa e na verdade se transformou em outra. Mas ainda assim, sensacional. De novo, ó. Mesma pegada. Porque o Harlan criou uma fórmula, ele tem uma fórmula de bolo, ele vai seguindo ela, a diferença são os elementos que ele vai colocando e os bolos dele são deliciosos, vamos dizer assim, os livros são ótimos de ler. Então, para quem quer uma leitura rápida, ágil, fácil e tal, é um thriller, né, gente? Thriller. Tem 200 e poucas páginas e tal. Sensacional, gostei então. Segundo livro do Harlan, 6 anos depois, ok? Terceiro livro, Confie em Mim. Ó, esse aqui já é a releitura que a Arqueiro está fazendo das edições, tá? Que eu comprei ele, então ele já tem essa nova roupagem. Vocês podem ver que é completamente diferente da edição gráfica de um pro outro, que esse aqui é relançamento, tá? Nesse aqui, o Harlan nos coloca a par da situação, e eu me relacionei com isso porque é aquela história de tu até onde tu realmente confia no teu filho, né, na tua família, até onde tu realmente tá apto a abrir mão de certas coisas que tu acredita para dar a liberdade que tu teve dentro de um contexto, sabe? Eu me relacionei muito com isso. Até debati algumas coisas com meu filho, tem até uma frase que eu vou dizer pra vocês, isso aqui vai sair na resenha depois, tá? Mas aí tem aquela história seguinte, né? Uma frase que eu achei muito legal, que é o seguinte aqui, ó. Todos eles se parecem, com aquelas roupas pretas, aquelas caras fechadas, como se estivessem putos só porque tem tudo na vida. Fica difícil ser solidário, porque aqui as pessoas se drogam para fugir da realidade em que vivem. Mas esses garotos estão fugindo de quê? Da casa maravilhosa que moram? Dos pais que tanto amam? E aí o personagem principal, que é o Mike, responde: a ambição é um estímulo natural para quem não tem nada. Sabemos aonde queremos chegar. E aí, tanto é que eu fiz diversas marcações, que é uma coisa que normalmente eu não faço nos livros do Harlan, porque isso aqui se relaciona com a história do mundo que a gente está vivendo hoje, e algumas das minhas críticas sociais eu faço exatamente por causa disso. Fiquem ligados na resenha, tá? Vai ser uma resenha bem legal, eu já tenho um roteiro mais ou menos escrito, então fiquem bem legal, tá? Então confiem em mim, seria um dos livros que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Próximo livro é o Não Conte a Ninguém. Tá aí ele, ó. Então assim, esse aqui é um romance, cara. É um romance, cara. Esse aqui talvez seja um dos livros que mais se aproxima de uma história de amor do Harlan, mas é muito legal, é muito bom. Esse aqui é um livro assim, ó. Ele anda muito bem, ele rola muito bem. É um livro crível, sabe? As viradas que dão são críveis, sabe? Todo o plot de investigação que tem e tal, as correrias que dão, que acontecem, fazem sentido. Então, pra mim, o Não Conte a Ninguém sabe? É um roteiro fechadinho, vale muito a pena. Eu gostei muito desse aqui, muito mesmo, sabe? Eu acho que ele vale a pena dar uma conferida nesse aqui, tá? Então é mais um dos... Não, todos valem a pena, né? Mas enfim, esse aqui é um dos que eu gostei muito também, tá? Então provavelmente vai ser adaptado também pela Netflix, ou enfim, esse aqui foi um presente da minha amiga Marta, que caiu aqui a cartinha dela, por isso que eu resolvi falar. Mas eu achei muito bom. Eu acho que o Harlan, essa fórmula de thrillers que ele cria, sabe? Essa situação toda é uma coisa muito interessante, sabe? Porque ele faz ele te deixa no tesão de descobrir o que está acontecendo, sabe?
E quando tu vai fazer uma resenha do livro desse é muito difícil, porque, sabe, tu fica naquela, porra, e agora o que eu vou dizer do livro, sabe? O que eu vou dizer do livro? Porque eu não posso falar nada. E eu acho que esse é um dos lances mais legais do livro dele. E por último, nós temos o Desaparecido para Sempre, que é esse aqui, tá? Esse aqui tem série da Netflix, tá? Esse aqui já está disponível a série da Netflix, eu já olhei a série, já fiz resenha desse aqui, comparei com a série. O livro é infinitamente, milhares de quilômetros na frente da série, achei a série uma bosta. Né? Apesar dos Ralan Kobetes aí elogiarem muito a série, eu achei a série uma porcaria. Diferentemente do Inocente e do Não Fale com Estranhos, que são séries sensacionais, mas esse aqui eu fiquei muito aquém. Tanto é que eu acho que eu não vou mais ler os livros que vão ser série, ou não vou mais ver a série que vai ter livro, porque, né? Enfim. Mas esse aqui é muito legal, sabe? Os personagens são muito melhores e eles são muito melhores descritos, trabalhados com personalidades muito mais firmes e alinhadas com a realidade do que necessariamente foram mostrados no livro, na série. Talvez por falta de carisma até dos atores. Talvez seja isso, tá? Mas esse aqui, muito bom mesmo, sabe? Desaparecido para Sempre. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que tem da série Myron Bolitar, certo? Esse aqui foi o livro que eu li em 2021, um dos melhores, tem uma virada sensacional, tu não espera, porque o Myron é o seguinte, ó, o Myron tem 4 parceiros, é o Myron, o Will, a Cindy e a Pocahontas. São os 4 personagens que giram dentro do universo do Myron Bolitar e outros personagens que vão aparecendo. Mas esses 4, especificamente, são fantásticos. Porque como o Myron vai criando, como o Harlan foi criando ele, sabe? Tu vai te relacionando e tu já sabe quem são. Aí vocês vão me perguntar, tá, Rodrigo, mas eu tenho que ler desde o primeiro? Pode até ser que sim. Seria até interessante ler o primeiro da saga do Myron, para tu ir pegando todas as nuances e tal, aquela história toda. Mas eles não têm spoilers, tem citações, porque o Harlan toma esse cuidado. Como ele sabe escrever suspense e tal, ele não dá spoiler. Então, tem algumas citações de algumas histórias anteriores que algumas coisinhas tu sabe que vão acontecer, mas não necessariamente vão atrapalhar a tua experiência no livro, entendeu? Eu acho que isso é legal. No Volta para Casa, por exemplo, a gente tem um filho desaparecido e toda uma investigação que o Myron acaba se metendo, sabe? Ele e o Will. E o Will, pra mim, é o personagem que eu mais gosto. Ponto. Porque ele é um sociopata. Cara, milionário, né? Que ele tem a frase mais legal, ele olha pro cara, o cara vai lá falando, ele olha o cara e diz, articule. Cara, quando o cara fala articule, porque o cara tem sabe? Porque imagina tu chegar num lugar, qualquer lugar que seja, sabe? Pensem comigo isso, sabe? Se imaginem nessa cena. Tu chegar num lugar, o cara ser milionário, super bem vestido, sabe? Andar, assim, ó, Bruce Wayne, sabe? Parado, com toda a empáfia, e aí tu chegar pra falar com o cara olhar pra ti e dizer assim, ó, articule. Porra, cara, tu tem que ser muito pico, tu tem que ser muito Thomas Shelby pra tu conseguir fazer isso, né? Tem que ser muito Thomas Shelby pra fazer isso. Tem que estar em outro patamar, né? E o Will é assim, ponto. Porque ele tem os balangandãs ali pra conseguir fazer as coisas, né? Então, dentro desse negócio, aqui nós temos o Volta para Casa, que é muito bom, foi o livro que eu li em 2021, tá? Esse aqui eu recomendo, porque ele tem uma perseguição muito foda, e o final dele, tu não espera. Tinha pensado 30 vezes e não errei em todas, tá? Então, Volta para Casa, da série Myron Bolitar. O próximo, derrubei o livro aqui, o próximo é o Medo Mais Profundo. Nesse aqui, a gente entra nas nuances muito da vida pessoal do Myron, tá? Que aqui é onde o Harlan coloca a gente dentro da vida, porque o Myron é um ex-jogador de basquete, que fez muito sucesso, explodiu o joelho e ele se transformou num agente de atletas. Só que ele acaba se envolvendo em outras investigações, acaba se envolvendo em grandes confusões, porque ele tem sabe, as coisas acabam acontecendo na vida dele de uma maneira muito louca, e é o que a gente vê aqui. E esse aqui entra muito dentro da vida do Myron, e eu achei muito bom esse aqui, porque daí tu te relaciona, olha só, tu te relaciona mais ainda com o personagem, né? Isso aqui não estava no script, tá? Tu te relaciona mais ainda com o personagem. Então, esse aqui, se você quiser conhecer mais a vida do Myron e não quiser pegar desde o primeiro, tá aí uma boa sugestão. O próximo, detalhe final, que é esse aqui.
onde a gente tem aqui a história que fala do... Ele entra mais na história da Pocahontas, que é uma lutadora de wrestler, né? Que ele conhece desde o início e tal, e eu achei muito bom esse aqui, porque ele vai, sabe, tu começa a conhecer mais ela, e aqui a gente desenvolve um pouco mais a personalidade da Pocahontas, que é uma personagem muito legal, tanto dele quanto a Cindy. E tem uma coisa legal no Harlan, que é as piadas, sabe? Porque ele faz umas piadas com humor ácido que tu não tá acostumado a ver aquilo, sabe? Tipo, ele descreve quando ele descreve a Cindy, que é a secretária dele, ele descreve ela do tamanho de uma jamanta, ou do tamanho de uma geladeira e tal, sabe? Aquela gordona, aquela coisa toda e tal. Mas ela é uma personagem tão legal, e ela é uma personagem tão bem feita, e eles colocam os contextos, sabe? A própria homossexualidade da Pocahontas, sabe? Os envolvimentos que ela tem, cara, é tudo muito leve, tudo muito fácil, não tem militância, não tem aquela panfletagem, flui. E isso é agradável dentro da leitura. E aí tu não esquece o que está acontecendo para fazer panfletagem. Eu acho que por isso que eu acho que eu me relaciono com o Harlan, porque ele vai direto ao ponto, ele não tem frescura. E eu acho que aí é que está o grande diferencial dele. Então, detalhe final é mais um dos que eu tenho, e aqui está a minha sugestão. Os dois próximos que eu tenho, eu ainda não li, tá? Que é o Alta Tensão, que é esse aqui. Esse aqui diz o seguinte, eu até comecei a ler, mas esse aqui eu vou recomeçar de novo. Ele diz o seguinte, ó. Uma mensagem anônima deixada no Facebook da ex-estrela de tênis Suzy T põe em dúvida a paternidade de seu filho. Grávida de 8 meses, ela pede ajuda para o seu amigo e agente Myron Bolita para descobrir o responsável por essa intriga e trazer de volta seu marido, o astro do rock Lex Rider, que sai de casa depois de ler o texto. Eu li até eu estava no meio da leitura do Conde de Monte Cristo quando eu comecei a ler esse aqui, e aí eu acabei parando e pegando um outro, porque esse aqui não me relacionei muito com a história, eu estava numa outra pegada, estava muito cansado e tal, daí eu meio que parei, mas esse aqui eu vou começar de novo, porque eu gostei da pegada desse aqui, mas eu tenho que ler de novo. E o Alta Tensão do nome é por causa do nome da banda desse Alex Rider, é High Wire, o nome da banda, por isso que é Alta Tensão. Antes que vocês me perguntem o que é, né? Então, tá aqui. Nossa, o maior desafio do Myron Bolita. Meu Deus do céu, né? Então esse aqui é um que eu tenho para ler ainda. Então esse aqui eu não tenho para dizer com você se é bom ou não. Mas até a parte que eu li, que eu estava mais ou menos na metade, era a página 122 de 270, estava legal. Mas eu vou voltar um pouquinho para pegar a história de novo e começar a ler de novo. E o outro é Quando Ela Se Foi, que é esse aqui. Que esse aqui eu não li ainda. Esse aqui foi presente do meu amigo Felipe, do canal Lipilon, que ele mandou para mim, porque ele tinha 2, e aí ele mandou para mim, que ele sabe que eu gosto. Valeu, Lipe, mais uma vez, muito obrigado, tá aí. 10 anos atrás, Myron Bolita e Teresa Collins fugiram juntos para uma ilha. Durante 3 semanas, eles se entregaram um ao outro sem pensar no amanhã. Depois disso, os dois se reencontraram apenas uma vez, quando Tris ajudou Myron a salvar seu filho e então foi embora sem deixar vestígios. Agora, no meio da madrugada, ela telefonou: venha para Paris. Esse aqui é continuação direta desse aqui. Então aqui aqui tu já vai encaixar uma história na outra, porque esse aqui fala sobre o filho do Myron. Então ele já vai, um no outro. Então o medo mais profundo vem, acredito que venha. Isso aqui eu tô dizendo agora, tá? Porque eu não tinha lido isso aqui atrás ainda. Então ele vai se encaixar logo em Quando Ela Se Foi. Acho que sim. Se eu tiver errado, quem lê o Myron me corrija aí. Quem lê a saga do Myron. Então aqui é mais um que eu quero ler. Vamos lá, eu leio muito o Harlan Coben porque vocês sabem que eu vou encaixando nas minhas leituras, né? Então às vezes eu pego um calhamaço e boto ele junto e a coisa flui, porque são 200 e poucas páginas que tu lê ali em 4, 5 dias, tu lê ele porque a história acontece muito rápido. Então, esses aí são os livros do Harlan Coben que eu tenho, é um autor que eu gosto muito, então emprestei para minha mãe ainda. Nossa senhora, ela comeu os livros, sabe? Puxa vida, essa mulher leu tudo de uma vez só. Então, se apaixonou pelo autor também. É o tipo de autor que eu recomendo que vocês leiam quando estão numa ressaca, ou quando querem iniciar de repente uma leitura, estão numa leitura densa, querem dar um fôlego, sabe? Ou uma sugestão para quem nunca leu, sabe? Essas coisas. Então, Harlan Coben para mim é esse cara, é o cara coringa. São os livros coringa que tu encaixa no meio e a coisa acontece, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É um vídeo para mostrar a coleção, para mostrar os livros do Harlan, porque já me pediram isso outras vezes, né? Faça um vídeo dos livros do Harlan, o que tu recomenda e tal. Então tá aí. Eu não tenho como elencar o que é melhor ou o que é pior,
porque fica muito difícil fazer isso, sabe? Eu não gosto de dizer o que é melhor, o que é pior. Leiam e tirem as suas conclusões, mas se vocês forem começar por algum deles, eu recomendo sempre os livros que têm história fechada, que são esses primeiros que eu mostrei no vídeo, que daí vocês vão ter uma ideia mais ampla da história do nosso amigo Harlan Coben, ok? É isso aí que eu tenho por hoje, gente. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Eu acho que eu tenho uma pergunta. Pergunta do Rodrigão. Tava de finalizando e me lembrei de uma pergunta. Das séries, se vocês já viram alguma série na Netflix, Desaparecido para Sempre, Não Fale com Estranhos e O Inocente, vou pegar só essas três. Qual das três que vocês mais gostaram? Por que eu pergunto? Porque as três são 3 tipos de cinemas diferentes, tá? São 3 tipos de filmagem diferentes. A Não Fale com Estranhos é do cinema britânico, tá? A O Inocente é do cinema espanhol. E a Desaparecido para Sempre é do cinema francês. Então nós temos aqui 3 tipos de séries diferentes, 3 tipos de atores diferentes e 3 tipos de atuações diferentes. Então eu gostaria de saber de vocês o que mais se relacionou com vocês, o que vocês mais gostaram, tá? Independente de terem lido os livros ou não, as séries estão aí para vocês assistirem. O que vocês mais gostaram dessas séries, ok? Respondem aí nos comentários. E agora sim, muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.